Arte Madeira com Thomas Bicalho, seu programa de marcenaria. O programa de hoje está recheado de coisa boa. Vamos ter aí a nossa dica do dia, a nossa entrevista, a nossa peça passo a passo e também a palavra do dia. Está começando o meu, o seu, o nosso programa de marcenaria aqui no YouTube. Vem com a gente, é agora! Vamos para o nosso primeiro bloco aqui, vamos começar com a dica do dia. Roda a vinheta! Dicas de marcenaria com Thomas Bicalho. Unir duas madeiras em esquadro 90 graus com a madeira de diferente largura. Exemplo esse modelo aqui, ó. Uma mais fina e uma mais larga aqui. Então vou passar uma setinha aí, é bem simples, bem fácil. Então bora pra dica. A gente fala assim, vou fazer esse quadrilho aqui, corta 45 graus e vai unir. Só que como a largura aqui é diferente, não vai dar o encaixe. Então a gente vai estar achando o ângulo aqui. Vou passar para vocês aqui como acha, é simples, fácil, né? Para quem tá começando aí e não sabe, né? Vai ser uma mão na roda, né? Às vezes você fala assim, é uma dica muito simples, mas tem muita gente que não sabe. Tá marcando aqui, ó. Primeiro com a menor. Marca a ponta aqui, né? Marca aqui a largura. E pega daqui e joga lá pra ponta. E aqui você vai fazer o mesmo processo. Você vai jogar aqui. E jogar a ponta. Aqui a gente vai estar achando o ângulo certinho. O nosso encaixe aí. Vou estar tirando e colocando o encaixe aqui. Vocês verem como é que deu certinho. Então tá aí, pessoal, fiz os cortes e olha aí pra vocês verem, né? Tá o encaixe perfeito. É simples, mas tem muita gente que não sabe. Beleza? Espero ter ajudado aí. Passar agora para a nossa entrevista e logo após a nossa peça passo a passo. Vou apresentar para vocês o nosso entrevistado. Roda aí! Eu sou o Wilson Salera, tenho um canal no YouTube, Wilson Salera Arts, tenho o Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, todos eles com Wilson Salera Arts, tá ok? Quem quiser, acompanha aí. Nossa primeira pergunta para o nosso entrevistado é: como você descobriu sua paixão pela marcenaria? Essa paixão já é antiga, tá? Desde pequeno eu gosto de brincar com madeira, fazer um monte de... fazia arapuca quando era criança. E ao longo do tempo fui sempre brincando, até que um dia comecei a fazer casinha de passarinho, e esse foi o pontapé inicial para que eu conseguisse fazer mais coisas daí para frente, tá? Então o que me motivou foi ter feito as casinhas de passarinho, bem trabalhada, bem acabada, com um acabamento diferenciado. Isso me motivou a fazer mais coisas, e aos poucos foi evoluindo, tá? É aquele negócio, né? A gente, para correr, precisa primeiro engatinhar, depois ficar em pé, andar e depois correr. Eu segui mais ou menos esse roteiro. Quais são suas ferramentas favoritas? Fala pra gente. Eu tenho a serra de bancada e a tico-tico, tá? Eu acho... Vamos colocar também a tupia, que dá assim um acabamento em algumas peças. Então essas três ferramentas te auxiliam para fazer qualquer coisa, tá ok? A serra de bancada para projetos um pouco maiores, mas a tico-tico atende
perfeitamente na maior parte dos projetos. Marcenaria hoje para você é sua renda principal, sua renda extra ou apenas hobby? Ou um pouquinho de cada coisa? Responde aí pra gente. Hoje a marcenaria para mim representa um hobby, tá? É para espairecer a cabeça. Sou aposentado e para que não fique sentado no sofá vendo televisão o dia inteiro, eu me ocupei em fazer hobby. Esse hobby é com a marcenaria. Faço pecinhas, invento coisas, né? E por aí vai. É só para relaxar a mente. Como você se inspira para criar suas peças? Olha, na verdade não tem inspiração. De repente eu começo a fazer uma coisa e no decorrer do desenvolvimento do projeto acaba saindo outra coisa que nem eu imaginava, entendeu? Então eu não me inspiro muito, eu vejo muito trabalho dos amigos e procuro fazer semelhante, mas sempre acrescentando algo a mais, né? Haja visto minha tábua de corte iluminada. Então tábua de corte muita gente faz, mas com iluminação eu nunca vi. Então a minha é a primeira com iluminação. Quem é sua referência na marcenaria hoje? Olha, não tem uma pessoa, tem um grupo de pessoas, tá? Então eu sigo muita gente e um pouco de cada sempre me acrescenta. Então eu não vou citar nomes porque são algumas pessoas, eu não quero esquecer ninguém, mas são todos aqueles que eu sigo por maior ou menor grau de importância, eu sigo todos. E sempre um deles tem algo a passar de bom. E eu me inspiro nisso. Com todos eles eu aprendo um pouco. Qual a sua peça preferida para fazer e qual é o tipo de madeira que você mais gosta de trabalhar? As peças preferidas é o porta-tempero, que tem as laterais customizadas, tem o gato, tem o Mickey, tem o elefante, tem a galinha. Então, esses porta-temperos, eles são confeccionados de uma maneira toda especial. Tem um vídeo no meu canal, inclusive, mostrando passo a passo o que eu uso para fazer, tá? E outra coisa são as tábuas de corte também, que eu gosto muito de fazer e procuro sempre inventar alguma coisa nelas, beleza? O tipo da madeira que eu mais gosto é o pinus, para fazer o artesanato de forma geral, e a muriacatiara, que para fazer tábua de corte é excelente. Além do roxinho, que dá para fazer os detalhes top, beleza? Qual é o conselho mais valioso que você pode oferecer a alguém que está iniciando a sua jornada na marcenaria? Olha, o principal conselho é o seguinte: faça aquilo que você tem vontade e com as ferramentas que você tem. Não adianta você querer comprar ferramentas caras, tá? Se você está no início. Compre aquela que você possa pagar. Comprou? Usa. Pode ser boa, pode não ser boa, pode ter uma durabilidade longa, pode não ter, mas para você que está iniciando, não se deixe influenciar por pessoas que tem que ser a marca X que é a melhor, ou a Y que dura mais. Não. Então faça aquilo que você pode. Então se você pode comprar uma tico-tico do Paraguai e ela funciona, dá para cortar a madeira, é essa que você vai usar. Aos poucos, fabricando o seu produto, seja ele qual for, tábua de corte, porta-tempero, porta-chaves, enfim, tem uma gama enorme de coisas que você possa fazer. À medida que você vai ganhando, você vai investindo naquilo que você acha mais conveniente. Então, se alguém fala assim, para começar você precisa de 4, 5 ferramentas. Não. A única ferramenta que você precisa para iniciar é a vontade. Se você tem vontade e um canivete, você faz qualquer coisa. Beleza? Esse é o conselho que eu te dou. Se você acha que é difícil, nem comece. O que a marcenaria hoje representa em sua vida? Olha, é uma economia de remédio que você não tem tamanho, tá? Depressão não bate aqui. Ela chega quando ela vê que eu estou mexendo com madeira, ela foge. Então, a marcenaria, o hobby, é uma coisa tão gostosa que você esquece do mundo, você não se preocupa com nada. Embora você tenha problemas, mas é na marcenaria que você resolve muito deles.
porque você fica calmo, você fica tranquilo e o seu poder de raciocínio é muito melhor para resolver problemas pessoais e graves às vezes. Então, a marcenaria é essencial para uma boa qualidade de vida. É isso. Você já teve alguma experiência marcante em estar fazendo algum projeto? Se sim, compartilhe com a gente. Olha, um projeto marcante que eu tive foi a tábua iluminada. Porque quando eu vi muita gente fazendo, era sempre a mesma coisa. Era tábua machetada, era tábua com formatos diferentes e que acaba sendo iguais entre si, entendeu? Então, eu acho assim, uma coisa marcante foi quando eu coloquei a iluminação nelas. Ela fica diferenciada de todas as outras. Não é requinte de machetaria, não é requinte de designer, tá? Mas é uma tábua diferente. Então, se vocês puderem, acompanhem lá no meu canal que vocês têm o vídeo dessa tábua. Tem duas tábuas iluminadas, uma simples e uma com formato do boi no meio da tábua, todo iluminado, beleza? Então, esse foi um projeto marcante. E para compartilhar com vocês, é só vocês assistirem o meu vídeo no YouTube. Por fim, o que mais te apaixona na marcenaria e o que você mais gosta de compartilhar seus conhecimentos com outras pessoas? Responda pra gente. Olha, o que mais me apaixona na marcenaria é o grupo de pessoas que você passa a conhecer. São pessoas super, mas super mesmo dedicadas ao trabalho, à amizade, a ajudar um ao outro. É difícil numa profissão você ver outros profissionais ajudando colegas, porque ficam com medo de perder a freguesia, perder o talento, perder, enfim, a referência. E na marcenaria não tem isso. Todo mundo faz tábua de corte. Se você pedir para o amigo seu, olha, você tem aquele molde assim, na hora ele te manda. Independentemente se ele vende, se não vende, ele compartilha as coisas. Então, o ciclo de amizades que a gente adquire dentro da marcenaria é muito importante. Então, às vezes você tem uma dúvida, como eu já tive, é só pegar o celular, fulano, me ajuda aqui, o que eu faço? Como eu procedo? O que é isso? O que é aquilo? Você sempre está amparado com seus amigos. Em outras profissões, nem sempre isso acontece, beleza? E compartilhar com as pessoas é compartilhar o conhecimento. Então, aquilo que eu sei, aquilo que eu faço, eu procuro compartilhar. Tem alguns vídeos no meu canal que vocês podem ver. Eu fiz uma tupia estacionária com uma bancadinha. Então, se vocês verem, se você tem aquelas bancadinhas de abrir, de armar, você pode fazer uma bancada para a tua tupia. Então, é uma dica. Para fazer canaleta em tábuas que tenha curvas, eu fiz um projetinho ali. Estou divulgando como fazer as curvas com a tupia, tá? Então, tem muitas dicas que a gente vai passando, principalmente em dicas de acabamento. Então, não adianta você fazer um produto legal se você não der um bom acabamento. E eu recomendo sempre os melhores produtos que existem no mercado. Ponto. E é só isso. Beleza, pessoal? Então, aqui acredito que eu tenha respondido as perguntas do Thomas de uma forma clara, rápida e objetiva. Beleza? Segue aí, pessoal. Wilson Salera Artes. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Beleza? Um abraço a todos. Fiquem com Deus aí e saúde a todos. Eu queria agradecer, muito obrigado por ter aceitado esse convite e estar participando aqui dessa entrevista. Muito obrigado. Para você estar indo lá e conhecendo ele mais, aqui foi só uma pincelada básica para você estar conhecendo. E lá a fundo, vai lá nas redes sociais dele e conheça o seu trabalho aí, né? Essa foi a nossa entrevista de hoje. Agora, pessoal, vamos fazer a nossa peça passo a passo. Roda aí! Passo a passo. Fiz o corte, pessoal, da nossa prateleira. Vou estar passando a medida aqui, pessoal, apenas de uma para vocês, para servir de referência. Depois vocês podem estar fazendo, pessoal, conforme a sua necessidade, conforme que vocês vão precisar colocar. Vou estar colocando alguns bonecos, né?
e uma ou outra fazendo para colocar porta-lápis. Aí eu fiz aqui conforme a necessidade. A do boneco que eu vou passar a medida para vocês, eu fiz com 14 por 50, que é essa aqui. O que a gente vai gastar nela? Vou separar aqui para não confundir. Uma tábua de 14 por 50. Uma ripa aqui de 3 por 50. Todas são de 1,5. E aqui eu estou utilizando o MDF, mas ela pode ser feita também com pinos, com outra madeira que você tiver aí. Essa aqui eu vou estar pintando. E vamos estar precisando de duas peças aqui, ó, de 12 por 14, que é a espessura da nossa tábua principal. Só esse aqui, pessoal, para cada prateleira. Vou estar fazendo a montagem aqui. A montagem eu vou estar fazendo pinando, mas ela pode ser feita aí, dependendo da madeira, ou com prego, ou também com parafuso, beleza? Então bora para a montagem. Fiz aqui os tamanhos conforme eu necessito lá, né? Essa aqui tem 25 por 10 de fundura. Aqui eu fiz com 10 também de altura aqui, né? Com 1,5 ficou 11,5. Essa aqui eu fiz com 40 por 10 também. A altura aqui é a mesma coisa. E essas duas daqui eu fiz maior. Eu fiz essa aqui com 12 de altura e ela é 14 por 50. Agora eu vou passar para pintura aqui e vamos para a instalação lá para vocês verem como é que vai ficar instalada. E pessoal, o que a gente vai precisar para fazer a instalação é essas cantoneiras aqui, parafuso e bucho para estar colocando na parede. Vamos utilizar duas cantoneiras em cada prateleira aqui para estar instalando lá na parede.
Finalizado e instalado, comenta aí o que vocês acharam e se você faria para vocês também. Olha que bacana, pessoal, dá para estar fazendo, para estar ganhando aí uma renda extra e também dá para fazer aí para você utilizar aquele espaço que você não usa na sua casa, aquela parede que está lá sem nada, você pode estar colocando aí enfeites, né? Você pode estar colocando também livro, fica muito bonito, montando uma mini biblioteca aí na parede da sua casa. Aqui perto da mesa aqui vou estar colocando livros, né, e um copo para servir aí com lápis de cor, caneta, cola, né, para estar colocando aqui para ficar em cima dessa mesinha aqui retrátil. Tem no canal aí, pessoal. E também vocês estão vendo essa prateleira aqui, ó, com roda de pneu de bicicleta, também tem no canal. Vai lá e confere o vídeo, muito legal. E olha que bacana que ficou, né? E agora vamos passar para a palavra do dia. Palavra do dia. Palavra do dia. Permita que Deus o examine. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê em minha conduta se há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Nossa tendência humana é nos esconder quando cometemos um erro ou temos um pensamento pecaminoso. O mais interessante é que não apenas nos escondemos no próximo, mas tentamos nos esconder de Deus. No entanto, Deus sabe absolutamente tudo que nós e ainda nos ama. Ele está sempre com a mão estendida, querendo ajudar-nos a orientar os nossos passos no caminho que Ele traçou para nós. O caminho da vida e da paz. Não se esconda do Senhor, vá até Ele hoje mesmo, peça-lhe para examinar e limpar o seu coração. Ore a Deus para mostrar o que você precisa melhorar e para ajudá-lo a trilhar sempre o caminho que Ele preparou para você. Ele anseia em lhe dar o seu perdão e direção para a sua vida. Com Deus como seu guia, você estará no caminho certo até a eternidade. Essa é a nossa palavra de hoje. Chegando ao final do nosso segundo programa aí, pessoal, Arte e Madeira. Muito obrigado a você que esteve até aqui. Quero dizer que toda sexta-feira às 8 horas da noite vai ter vídeo novo nesse formato. Então, hoje tivemos aí, né? A dica do dia, essa bela entrevista, tivemos também a peça passo a passo e também tivemos, pessoal, a palavra do dia. Se você quiser contribuir com o nosso canal, pessoal, tem duas formas aí, né, que você pode estar contribuindo, pode estar dando um valeu aqui embaixo, né? E também você pode estar ajudando, pessoal, com o Pix aqui no canal para a gente estar levando vídeos como esse até você. Eu gostaria de agradecer, muito obrigado por você que esteve até aqui. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.